pessoas, mas a maioria era escravo. Então era uma cidade que exportava também escravos. Então a vida era muito barata, não se dava muito valor. As pessoas realmente poderosas eram poucas, a maioria eram escravos. A igreja era formada por judeus convertidos, mas a grande maioria era gentil, pessoas que não eram da religião judaica. E também nessa cidade nós tínhamos o templo de Afrodite. Então era uma cidade conhecida por culto a esse templo. Ela era a deusa da fertilidade na mitologia grega. E os cultos, não sei se vocês já ouviram falar, os cultos para essa deusa eram, na verdade, grandes cultos com prostitutas. E vinham gente de todos os lugares, porque na cidade era tão importante esse culto e era lucro para eles. Na verdade, eles ganharam muito dinheiro com esses cultos. Então, essa era a cidade de Corinto. A cidade para a qual Paulo escreveu 2 cartas, no qual ele passou um ministério bastante longo. A primeira vez ele passou 1 ano e meio lá. A igreja surgiu na casa de Áquila e Priscila. Vocês devem lembrar do nome deles, são pessoas conhecidas. Eles tinham vindo de Roma, porque o imperador mandou sair todos os judeus de Roma. Eles se fixaram lá, então a igreja surge na casa deles. E nós temos essa igreja de Corinto, que pela sua própria história ela não é tão legalista como a de Romanos, que a gente estudou semana passada. A igreja de Romanos era formada por judeus convertidos, então era uma igreja mais legalista, mais apegada às leis. Corinto não é tanto assim. Então a revista aqui, o Compromisso, fala até que os brasileiros são mais parecidos com o povo de Corinto do que com o povo de Roma. Os corintianos, né? E é interessante que, como eu estou com a Bíblia em inglês também, em inglês é exatamente Corinthians, como o time do Corinthians. O nome se escreve do mesmo jeito em inglês que você Eu já estava falando há muito tempo. Nossa. Então nós temos aqui essa igreja. Essa igreja é uma igreja que Paulo investiu muito no trabalho, teve muitas dificuldades, foi muito perseguido no começo. Ele começou a pregar na sinagoga, daí teve um problema com os judeus, ele pegou o sapato, tirou a poeira e falou: vou para os gentios. Mas fez o ministério e a igreja era uma igreja grande e forte. Então uma igreja rica, em sua grande maioria, poderosa, com muitos dons. Uma igreja que estava rica em dons, tanto que é um livro que fala sobre dons. Se a gente quer saber sobre dons espirituais, a gente vai até Corinto. Mas também era uma igreja que tinha muito problema. Ela permitia muitas coisas dentro dela, foi chamada de carnal por Paulo. Era uma igreja que tinha brigas entre eles, divisões. Então um defendia que era de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, outro de Cristo. Uma igreja que questionou demais o ministério de Paulo. Então, segundo Coríntios inteiro, é Paulo defendendo o seu ministério, porque tinha muitos opositores dentro da igreja. É uma carta até dura, se você for comparar. A primeira Coríntios é dura também, mas a segunda é bem mais, porque é Paulo se defendendo, é Paulo se expondo realmente para a igreja de Corinto. Então, é uma das cartas que Paulo mais se expõe, é uma carta mais pessoal, que a gente consegue conhecer mais Paulo, porque Paulo realmente mostra ali a revolta dele por tudo que ele fez pela igreja de Corinto, e eles estão lá questionando o ministério dele. Paulo tem até que se justificar: eu não fui pesado a vocês, eu não pedi nada de vocês, eu trabalhei para me sustentar, nada pedi para vocês. Então é uma carta que esse relacionamento de Paulo, ele até fala: eu não vou visitar vocês agora, que não vai ser bom eu visitar vocês agora, vou visitar depois. Ele se mostra bastante. Então essa é a igreja de Corinto, que tinha muitas coisas, muitos pontos positivos, mas muitos pontos negativos também. É uma igreja problemática, mas uma igreja que Paulo amava acima de tudo. E a gente vai ver aqui que nós vamos ser julgados diante de Deus. Quando nós aparecermos diante de Deus, nós temos certeza da nossa salvação, mas muito vai ser também o nosso galardão, a nossa recompensa vai depender dos frutos que produzimos. E é isso que a gente vai ver aqui na carta aos Coríntios. Como é impossível estudar todos os capítulos, nós temos 16 na primeira carta e 13 na segunda. Então a lição vai ser baseada em 3 capítulos. Então a gente vai lá para 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16, e a gente vai ler os 4 primeiros versículos, que a gente vai falar sobre o ato de ofertar. 1
1 Coríntios, capítulo 16, versículo do 1 ao 4. Eu leio o primeiro versículo e depois cada um vai fazendo a leitura. Quanto à coleta para o povo de Deus, faça como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei-vos que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Pode continuar, Lucas. Se ele parecer conveniente, ir também, eles me acompanharão. Então, qual é a situação aqui? A igreja de Jerusalém estava passando por dificuldades, os crentes em Jerusalém, a cidade de Jerusalém, estava passando por dificuldades financeiras. E Paulo promoveu uma coleta, uma oferta em prol da igreja de Jerusalém. E como eu já disse, a igreja de Corinto, a cidade de Corinto é uma cidade com muito giro de dinheiro, o maior porto da época, então o dinheiro entrava e saía em grande quantidade. Ele pediu para a igreja de Corinto também ajudar. E como Paulo não estava lá, ele estava em Éfeso nesse momento, ele pede para que essa coleta seja feita antes dele chegar. Então ele pede que os irmãos todo domingo separem uma oferta para ajudar a igreja de Jerusalém. Então, o que nós vemos aqui era uma igreja realmente solidária, uma igreja disposta a ajudar. Tanto em 1 Coríntios como em 2 Coríntios é uma igreja que realmente ela estava disposta a ofertar. E o que as pessoas, o que tem na cabeça das pessoas? As pessoas têm uma convicção que a oferta é sempre um sinal de quê? De piedade e que seriam recompensados. Então, os seres humanos normalmente têm essa ideia, né? Que você oferta para Deus e de alguma forma você vai ser recompensado. A gente tem muito isso de questão de troca, tanto que existem muitas denominações hoje em dia que se erguem em cima realmente da oferta. Você dá uma oferta e você é recompensado por isso. O que a gente também pensa é que quanto mais dinheiro tem, mais liberal a pessoa é em ofertar. Quanto a pessoa mais rica é, mais liberal é. Mas acaba acontecendo que isso não é verdade, né? Se a gente for pegar as igrejas por aí, a nossa, por exemplo, é uma igreja relativamente pequena e a gente oferta bastante para missões, a gente tem uma questão de oferta até maior que muitas igrejas grandes. Porque se a gente for comparar com o nosso orçamento, a porcentagem que sai uma igreja grande, que tem um orçamento maior, que trabalha com uma movimentação de dinheiro maior, a porcentagem é diferente. Não sei quantos porcentos dá o que a gente oferta, mas às vezes uma igreja grande dá 1% para missões, e a gente com certeza é bem mais que 1%, que só o que a gente oferta por mês saindo dos dízimos e ofertas já é mais que isso, sem contar as outras ofertas. Então, realmente não é isso que acontece, né? Às vezes são as pessoas com mais necessidade, são as igrejas menores, com menor poder aquisitivo que conseguem fazer mais. E Paulo aqui está exortando essa igreja, vamos fazer alguma coisa pela igreja lá em Jerusalém. E ele fala que já tinha falado às igrejas da Galácia, então não era uma oferta única, eles já estavam fazendo isso com outras igrejas, então ele exorta ali seus discípulos. A igreja em Corinto era discípulo de Paulo, foi ele que começou aquele trabalho, então está exortando seus discípulos a começar. Também em 2 Coríntios 9, ele também fala a respeito da oferta. A gente vai ler também esse texto. 2 Coríntios capítulo 9, versículo do 7 ao 9. 2 Coríntios capítulo 9, versículo do 7